a palestra do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, príncipe imperial do Brasil. Eu tive que resumir bem aqui o currículo do príncipe Dom Bertrand. Ele é trineto de Dom Pedro II e bisneto da princesa Isabel a Redentora. Dom Bertrand de Orleans e Bragança é advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco de São Paulo, coordenador e porta-voz do movimento Paz no Campo, que tem percorrido o Brasil fazendo palestras para produtores rurais, empresários e estudantes. Nelas, o príncipe defende a propriedade privada e a livre iniciativa, alertando para os efeitos deletérios da reforma agrária e dos movimentos ditos sociais que tentam afastar o Brasil dos rumos benditos da civilização cristã. Descendendo de reis, santos e heróis, de fundadores de impérios e cruzados, o príncipe imperial recebeu uma educação à altura das tradições que encarna. Desde muito jovem, recebeu esmerada formação católica, sendo orientado pelo seu pai, Dom Pedro Henrique, para o gosto pelo estudo doutrinário e a análise dos acontecimentos nacionais e internacionais. Completou sua formação católica com o professor Plínio Correia de Oliveira, de quem recebeu a devoção a Nossa Senhora de Fátima e a luta pela Santa Igreja e a civilização cristã. Participou com entusiasmo nos bancos acadêmicos das pugnas ideológicas que marcaram o Brasil na primeira metade dos anos 60. Foi sua formação completada com frequentes viagens à Europa, uma das quais deu-se durante a primeira sessão do Concílio Vaticano II, quando o jovem príncipe tomou estreito contato com a intelectualidade católica, acorrida a Roma para o magno evento. Dom Bertrand vem dedicando, pois, sua existência à difusão dos ideais católicos e monárquicos, vistos por ele como facetas distintas e harmônicas de um mesmo ideal. Tornou-se conferencista sempre mais solicitado, impressionando os auditórios não menos pela clareza da exposição e pelo forte efeito de sua personalidade, marcada a fundo pelos princípios que professa. Falou assim muitas vezes para variados públicos de nosso extenso território, participando também de congressos e seminários, atividade depois estendida à maior parte dos países da América do Sul e também aos Estados Unidos e Canadá. Dom Bertrand é bailio, grão-cruz da Ordem da Rosa, grão-cruz da Ordem de Dom Pedro I e demais ordens imperiais do Brasil. Bailio grão-cruz da Ordem Constantiniana de São Jorge, da Casa Real de Bourbon, Sicílias e bailio da grão-cruz da Soberana Ordem de Malta, tendo recebido as insígnias no Palácio Magistral de Malta, em Roma. E também aqui está desatualizado, também como faz parte da Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém. Então, quer fazer as perguntas? Primeiro eu falar aí. As perguntas, então, as pessoas, não sei se foi distribuído o papel, podem fazer as perguntas, encaminhar para os rapazes que estão na lateral e para, no final, Dom Bertrand vai responder as perguntas. Muito obrigado novamente. Minhas senhoras e senhores, eu começo felicitando a Dona Rita por mais esta publicação, pelo bem da Santa Igreja, pelo aumento da devoção à Santíssima Virgem. Eu aceitei com muita satisfação esse convite dessas duas entidades, os Passos de Maria e SOS Família e Juventude. São duas entidades fundamentais nos dias atuais e que têm atuado no Brasil inteiro, tanto no
Facebook, nos blogs, etc., a dona Rita, com a difusão de tantas obras tão meritórias feitas, escritas com tanta devoção, tanto amor à igreja, quanto também o trabalho do SOS Família e Juventude, que vem se marcando também ao nosso Brasil, nesses dias difíceis do Brasil, eu diria mais do que do Brasil, de toda a humanidade. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria dar uma pequena explicação. Por que eu rezei o Pequeno Rei de Praga? Porque, de fato, quem for a Praga, se perguntar onde está o menino Jesus de Praga, não encontra. Lá é conhecido como Pequeno Rei de Praga. Por quê? Porque Cristo é Rei. Nosso Senhor Jesus Cristo é Rei. E o objetivo, o que nos une, acima de tudo, é a glória de Deus e é o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, de onde o Pequeno Rei de Praga. E hoje também é uma grande festa. A igreja comemora a Santa Joana d'Arc, aquela batalhadora que defendeu a França e os interesses da cristandade com tanta abnegação e que acabou sendo morta pelos inimigos da igreja, por falsos bispos, falsos católicos no seu tempo. Mas foi magnificamente reabilitada e hoje tem a honra de estar nos altares. E com isso eu entro diretamente no tema, que é a importância de Fátima e a gravidade dos dias atuais. Normalmente eu deveria falar antes dos Passos de Maria e depois do SOS Família, mas eu vou fazer por uma questão didática, uma inversão nessa ordem. Eu vou mostrar qual a importância do SOS Família, para depois mostrar qual a solução, que é exatamente seguir os Passos de Maria. Fátima certamente marcou o século XX. Nós estamos há 2 anos do primeiro centenário das aparições de Fátima. Aparições essas em que Nossa Senhora, a 3 pastorezinhos, deixou longas mensagens. Uma das quais foi no meio da crise, em plena Primeira Guerra Mundial. Ela mostrou as crianças no inferno, ela se apresentou como Nossa Senhora do Carmo, a Sagrada Família, e um convite, sobretudo, à conversão da humanidade. Nossa Senhora pediu que se rezasse, fizesse penitência e que houvesse uma emenda dos costumes. E se não houvesse, isso não fosse feito, ela anunciou que a Rússia espalharia seus erros em todo o mundo. Isso em 1917. O que nós vimos de lá para cá? Houve penitência? Rezou-se? Houve emenda dos costumes? Não. Exatamente o apelo de Fátima não foi ouvido, a não ser, evidentemente, por minorias. Hoje, Fátima é das devoções da Santíssima Virgem mais conhecida. O que aconteceu? A Rússia espalhou os seus erros no mundo inteiro. E a aparição de Fátima foi anterior à Revolução Russa. Esse aviso foi anterior à Revolução Russa. Mas Nossa Senhora já previa que era os erros da Rússia, que estavam incubados na Rússia, que era o comunismo. O comunismo espalhou os seus erros no mundo inteiro. Aparentemente, caiu a cortina de ferro. Não existe mais a União Soviética. Os países, não existe a liberdade religiosa nesse país. Há liberdade. Acabou o comunismo? Não. Pelo contrário, ele se difundiu pelo resto do mundo. Hoje, nós temos uma civilização que teve a pretensão de organizar voltando as costas para Deus, negando o reinado do nosso Senhor Jesus, social do nosso Senhor Jesus Cristo, que afirma que o Estado deve ser laico, que o Estado não pode ter uma oposição. O resultado é que nós temos um estado de coisas que está se iniciando uma verdadeira perseguição religiosa. Eu sei que quando eu falo do Estado laico, quando eu falo contra o laicismo do Estado, eu vou contra uma certa corrente que é hoje, inclusive até nos meios católicos, em que afirma que o Estado deve ser laico, o Estado deve ser indiferente face às várias religiões. Isso é um erro
condenado pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu cito aqui documentos de alguns papas, e haverá muitos outros. O primeiro dos quais é do Santo Padre Pio IX, em que ele lembra uma grande virtude que os nossos governantes não têm em vista, pelo contrário, faz o contrário disso. Dizia o Santo Padre Pio IX, na sua encíclica Quanta Cura, que os estados subsistem quando tomam por fundamento a fé católica. Isto é, o Estado deve ter por fundamento a fé católica apostólica romana. E ele continuava, e o poder real foi dado não tanto para o governo deste mundo, mas acima de tudo para a proteção da Santa Igreja Católica. E de fato, que maior interesse poderia ter um chefe de Estado, que maior interesse podia ter um governo do que ter um povo fiel, do que favorecer a Igreja na realização de sua missão da defesa dos interesses de Cristo, de ter um povo que respeitasse os 10 mandamentos da lei de Deus. Seria a melhor obra que um governo poderia fazer. Assim foram os chefes de Estado santos. Assim foi São Luís Rei de França. Assim foi São Fernando de Castela. Assim foi Santo Estevão da Hungria. Santo Estevão, que era um bárbaro, converteu-se à fé católica. Foi um rei que fundou a Hungria Católica, pai de outro rei santo, Santo Américo. E Santo Estevão, isso poucas pessoas sabem, a primeira Constituição, quando a gente aprende nos livros de direito, a primeira Constituição foi a Magna Carta de João Sem Terra. Não foi. Foi a Constituição de Santo Estevão, rei da Hungria. E a Constituição constava de 10 artigos. Os 10 mandamentos da lei de Deus. A lei básica da Hungria são 10 mandamentos da lei de Deus. Aquela lei dada por Deus Nosso Senhor a Moisés no alto do Monte Sinai. Aquela lei que diz Santo Agostinho, na Cidade de Deus, quando ele sugere exatamente esse seguinte pensamento: imagine uma cidade, uma região, uma nação, que os seus habitantes cumpram os 10 mandamentos da lei de Deus. Que problemas haveria? Haveria assassinatos, roubos, imoralidades, destruição da família, guerras? Não. Haveria harmonia social. Far-se-ia desse mundo uma anticâmara do céu, porque de fato este mundo é um vale de lágrimas no qual nós nos preparamos para a vida eterna. Essa foi a primeira Constituição de Santo Estevão, e que ele do céu nos abençoe e nos fortaleça a nossa compenetração nessa realidade. A lei básica de toda a nação deve ser os 10 mandamentos da lei de Deus. Há uma hierarquia nas leis. Eu não sei se há outros advogados aqui, eu sei que o doutor Antônio Augusto não é advogado, é economista. Bom, mas, ou certamente há outros advogados aqui presentes. Hoje em dia nós temos um caos jurídico total. Por quê? Porque não se respeita a lei de Deus. Se se tira a Deus do panorama, o que é que acontece? Se deifica o Estado. O Estado fica Deus. O Estado se julga no direito de legislar como bem entende. E hoje nós temos um Estado laico um Estado que afirma que tem que ser igualmente justo com todas as religiões, tem que tolerar todas as religiões. Isso é um outro crime terrível, condenado pelos papas também. Diz o mesmo Papa bem-aventurado Pio IX que Cristo é o dispensador da prosperidade, da verdadeira felicidade aos indivíduos e aos estados. É Cristo quem favorece a felicidade dos povos. Não neguem, pois, os governantes dos estados o devido culto de veneração e obediência ao poder de Cristo, tanto pessoal quanto publicamente, se querem conservar incólume a sua autoridade e manter a grandeza da pátria. E acrescenta Pio IX: e a realeza de Cristo exige que o Estado se ajuste aos princípios cristãos, no trabalho legislativo, na administração da justiça e, finalmente, na formação das almas juvenis, na sã doutrina e na retidão dos costumes.
Depois, outro Papa, Pio XI, afirma o seguinte: nessa extensão universal do poder de Cristo, não há diferença alguma entre os indivíduos e os estados, porque os homens estão sob a autoridade de Cristo, tanto considerados individualmente quanto coletivamente em sociedade. Quer dizer, não se pode aceitar o princípio da laicidade. Esta é a doutrina da Igreja de sempre. Essa é a doutrina negada pelos estados modernos, no Brasil e, infelizmente, no resto do mundo, em que se afirma que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, tem tudo a ver uma coisa com a outra. O Estado tem que respeitar a lei de Deus, porque, afinal de contas, é Deus que criou o mundo, é Deus que formou a sociedade, é Deus que criou o homem. E hoje o que é que nós vemos? Exatamente uma sociedade que se voltou contra Deus. Por quê? Porque nega a existência de Deus. Muitos não o negam explicitamente, mas na simples afirmação que o Estado tem que legislar para todos, igualmente, sem fazer manifestar preferência por nenhuma religião, nisso está a negação do Criador. Nós somos radicalmente contra o Estado laico, contra o laicismo do Estado. O resultado é que hoje em dia a tendência qual é? Tirar os crucifixos dos tribunais, tirar os crucifixos das escolas, proibir as festas religiosas, até o Natal. Não é só no Brasil, é no resto do mundo. Por exemplo, na França, por uma tradição, porque na França sempre festejou-se muito o Natal, é um costume que em todas as escolas, às vésperas de Natal, se faziam as crianças, na sua inocência, ornamentasse uma árvore de Natal no colégio, na entrada do colégio. Proibido. Porque é mostrar preferência uma religião contra as outras. Pode haver um muçulmano que fique ofendido com isso. E onde é que estão os direitos do Nosso Senhor? Mas foi muito interessante a reação. As autoridades do colégio desmontaram a árvore de Natal. Proibiram as crianças que voltassem a ornamentar uma árvore de Natal no colégio. Como é que apareceram as crianças no dia seguinte? Todas elas apareceram fantasiadas de árvore de Natal. Imagine a cena. Todas as crianças com galhozinhas, com lanternas, etc., com uma árvore de Natal. Aqui no Brasil, em certo colégio é proibido os professores rezarem essas aulas. Nós temos um amigo, monarquista e muito católico, em Foz do Iguaçu, muito bom pai de família. Ele venceu um concurso secundário, em Foz do Iguaçu. E, na primeira aula, ele disse: eu aprendi em casa que antes de todas as atividades nós temos que rezar. Ao levantar, antes do almoço, depois do almoço, antes dos trabalhos, etc. E, então, eu convido a todos que rezem comigo. Vamos rezar um Pai Nosso. A maioria dos alunos levantou-se. Eu não vou castigar quem não rezar. Mas a maioria dos alunos rezaram o Pai Nosso com ele. A direção do colégio chamou. Está mostrando a preferência para a religião. Foi proibido continuar da aula. Resultado, uma reação colossal. Todos os alunos voltaram contra a diretoria em apoio a esse professor. Mas há uma agenda de destruição da cristandade da parte das nossas autoridades. Nós vemos aqui no Brasil e no resto do mundo, eles querem destruir aquilo que é a célula básica da sociedade. Aquela instituição de origem divina, criada por Deus, a primeira sociedade, que é a família. Pai, mãe e os filhos. Mas é a primeira das monarquias. O pai é rei, a mãe é rainha e os filhos são os herdeiros. Essa é a ordem natural posta por Deus na criação. Os filhos são todos herdeiros daquela família. Estão destruindo a família. O primeiro golpe foi o divórcio. A simples introdução da lei do divórcio fez com que a maioria da população relativizasse a importância da indissolubilidade da família, mesmo entre os católicos. E a ideia de que o casamento é indissolúvel, aconteça o que acontecer, só pode ser dissolvido pela morte,
se evaneceu. Aliás, em São Paulo aconteceu um fato muito louvável da parte de um sacerdote. Casamento na igreja, os noivos, aquele ambiente de festa, flores, músicas, muitas músicas podiam ser um pouco mais religiosas, são muito músicas em termos sentimentais. Os vestidos também podiam ser mais decentes. A noiva ainda de branco, o noivo. Na hora da promessa, o padre pergunta: promete ser fiel, O noivo, sim. Para a noiva, promete ser fiel, Sim, se der certo. Se não, o padre voltou as costas, entrou na sacristia e acabou. E fez muito bem. Protestos gerais, etc. O padre manteve a nota e uma lição para os católicos ali presentes. Mas o que houve? Relativizou-se a ideia da insolubilidade. Não, coitado, se não der certo a primeira vez, tem que ter uma outra oportunidade, etc. Isso não existe na doutrina católica. Depois, o aborto. Não, a mulher é dona do próprio corpo. Como vai obrigar essa mulher? Quer dizer, chegou essa abominação que nem entre os animais existe, matar uma mãe, matar o próprio filho, ainda mais o filho indefeso. Hoje, o governo quer impor o aborto. Continuamente insistem que tem que impor o aborto. Qual é o resultado? Já se fala em eutanásia. É evidente, porque se o filho é trambolho, por que o velho não é? A partir do momento que o velho está um pouco caduco, etc., mata o velho. É o que nós estamos, para isso nós estamos caminhando. E se sabe que é frequente que isso aconteça em hospitais. E em vários países já é oficial. Há um país europeu em que é possível a eutanásia não só dos velhos, mas das crianças até os 12 anos, se elas tiverem um defeito incurável. Os pais têm o direito de matar os próprios filhos. Quer dizer, é uma inversão dos valores, é uma ofensa a Deus Nosso Senhor, gravíssimo. Fala-se muitas guerras mundiais, milhões de pessoas morreram. Com aborto, em um ano, morrem mais pessoas, mas muito mais pessoas, são assassinadas da forma mais monstruosa do que todas as guerras do século XX juntas. E é um crime que brada aos céus e clama por Deus por vingança, que atrai a vingança de Deus. Agora, não contente só com isso, querem impor uma outra abominação, das mais graves, que atraiu a cólera de Deus e as chamas do céu em Sodoma e Gomorra: o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Algo que no meu tempo, quando eu estudei direito, era crime. Hoje é crime, isso aqui é crime. Hoje, um sacerdote que pregue a doutrina católica inteira, ele pode ir preso. Eu mesmo uma vez fiz uma palestra nos Estados Unidos, numa universidade católica, a Universidade Católica de Baton Rouge, que era a capital da Louisiana, e tratando de problemas sociais, mostrei exatamente esses vários pontos. E, ao mostrar a ilegitimidade da união de pessoas do mesmo sexo, eu citei o que está na Sagrada Escritura. No fim da palestra, uma pessoa veio me dizer: Dom Bertrand, agradeça a Deus que não havia nenhum fiscal do Estado aqui presente hoje. Porque, pelo que Dom Bertrand disse, Dom Bertrand hoje à noite ia dormir atrás das grades. Porque não tem mais o direito de pregar a doutrina católica. Falam tanto em discriminação. Nós, católicos, somos discriminados. Nós não podemos pregar a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos pregar o que está na Sagrada Escritura, que é a revelação. Por quê? Porque é crime, que contraria essa agenda de destruição da cristandade. O que é isso tudo? O que isso revela? São os erros do comunismo. Porque qual era a agenda do comunismo? A destruição da família, a destruição da sociedade, a destruição da cristandade. Se nós formos ver um outro aspecto, o direito de propriedade é a mesma coisa. É um direito natural.
toda a agenda é para relativizar o direito de propriedade quando não cancelado. Reforma agrária, as questões ambientais, etc., é toda uma agenda que contraria profundamente agora o próximo poder na criação. Nós temos uma verdadeira conspiração anticristã, uma conspiração para destruir a cristandade. É no Brasil, é nos Estados Unidos, é na França, é na Europa em geral. E quando um país se levanta contra isso, é um tole de todas as outras nações. Na Europa, por exemplo, a pequenina Letônia, país báltico, ameaçada por isso, por uma certa reação sadia da população, introduziu na sua Constituição que o casamento tem que ser entre homem e mulher. Uma reação dos outros países, ameaça de sanções econômicas, de expulsar da União Europeia, toda espécie de sanções. Por quê? Porque introduziu algo que está na boa resposta por Deus, está na lei, na doutrina católica, faz parte da revelação, está no Evangelho, proibido. Não se pode. O que é isso? São os erros do comunismo que se espalharam pelo resto do mundo. Nós temos que tomar consciência disso, para tomar consciência da importância de lutar contra essa realidade, de defender a Santa Igreja, defender a Santíssima Virgem, defender os direitos de Cristo Rei. Hoje, há no Brasil uma verdadeira conspiração que visa a corrupção da infância. Nas escolas, há um sistema de educação que é o contrário da educação tradicional. É o famoso sociólogo, tanto falam, Paulo Freire. Não se pode impor nada à criança. Resultado, é proibido ensinar tabuada, é proibido ensinar o beabá, é proibido ensinar livro de caligrafia, porque na caligrafia estão forçando a criança a escrever daquela maneira, não se pode impor nada. Não se pode exigir que uma criança, não se pode repreender uma criança. Algum tempo atrás eu visitei uma escola no Paraná, em Guarapuava, uma escola modelo, exemplar, numa cooperativa alemã, chamada Cooperativa Agrária de Guarapuava, e naquela escola, uma menininha travessa, entre duas aulas, no fim do recreio, não voltou à classe. Pegou um baldezinho com água suja e, bobinha, jogou água suja embaixo das portas das várias salas de aula. A diretora chamou a menina e disse: minha filha, você não podia ter feito isso. Isso é muito feio. Agora você vai pegar esse outro balde, esse pano, esse rodo, vai limpar o que sujou. Era uma lição para aquela menina. Caiu o mundo em cima da diretora. Polícia Federal, juízes menores, televisão, ameaça de prisão. Não se pode mais repreender. Hoje as crianças, quando a mãe repreende ou o pai repreende, elas já têm a coragem de voltar para o pai e dizer: eu vou lhe denunciar. Criancinha de 2, 3, 4, 5 anos, já ameaçando os pais. O que foi isso? É fruto exatamente do comunismo, do socialismo, que é a soma de todas as heresias, que tem o modernismo na igreja, que é a soma de todas as heresias, que é uma verdadeira inversão de valores, é uma revolta contra a boa ordem posta por Deus na criação. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós temos que tomar consciência disso. Nós temos que ver que eles nos impõem uma ordem de coisas que vai resultar num verdadeiro desastre. A crise econômica que nós temos hoje, a crise dos dias atuais, muito mais que uma crise econômica, uma crise política, uma crise social, é fundamentalmente uma crise moral e religiosa. Por quê? Porque se tirou a Deus nosso Senhor do panorama, se baniu a nosso Senhor Jesus Cristo e se tende a banir a Santíssima Virgem. Nós somos católicos. Nós somos católicos militantes. As senhoras e os senhores sabem que existe a igreja triunfante, que nós almas estão no céu. A igreja padecente, que nós almas estão no purgatório, à espera da felicidade eterna. E a igreja militante somos nós. Nós somos militantes vem de militar, nós somos guerreiros de Cristo. Nós temos a obrigação de lutar pela Santa Igreja. Nós temos a obrigação porque o homem foi criado por Deus nosso Senhor
na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria. Para o quê? Foi resumido muito bem por Santo Inácio de Loyola. O homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus nosso Senhor. E, em consequência disso, salvar sua alma. E todas as demais coisas foram criadas por Deus nosso Senhor, para que nós, o homem, nos utilizemos delas o tanto quanto nos convenha para nosso fim último, que é a glória de Deus. Segundo a doutrina católica, então, se nós olhamos, por exemplo, uma noite estrelada, nós vemos aquela miríade de estrelas, de galáxias, etc. Só Deus sabe quantas são as estrelas das galáxias. Deus criou toda essa maravilha para o quê? Para que nós, homens, contemplando essa aparente infinitude de estrelas, nós temos uma pálida ideia do que seja a infinitude de Deus. Deus, nosso Senhor, criou uma violetinha, uma florzinha delicada, para nós compreendermos a delicadeza de Deus. Deus, nosso Senhor, criou a bondade da mãe, o afeto da mãe com a criança, para que essa criança compreenda o que seja a proteção de Deus, da Santíssima Virgem, para com ela. Deus, nosso Senhor, criou a autoridade paterna, exatamente para que as crianças compreendam o que seja a autoridade de Deus, a realeza de Deus, contemplando aquele que é o rei do seu lar. Assim é a hora boa hora de Deus na criação. Isso tudo é violentado. Porque eles afirmam que o homem é o centro de tudo. Deus está fora. E afirmam que os homens devem ser todos iguais. Tanto se fala em problema da igualdade, tem que ser iguais. Tragédia é a desigualdade. Não. Nós somos iguais enquanto filhos de Deus, não tem dúvida. Todos chamados para a glória de Deus, se correspondermos à graça de Deus e aos mandamentos. Porque senão há uma pensão eternamente quente chamada inferno. E ao temor de Deus. O medo do inferno é muito salutar. Mas não todos os homens são iguais. Deus, na infinita sabedoria, fez com que nos nossos acidentes todos nós somos diferentes. Não há dois homens e não haverá, e é impossível que haver dois homens um igual ao outro. Desde o início da criação até o fim do mundo, nunca haverá dois homens um igual ao outro. E a beleza da sociedade não está na igualdade. A beleza da sociedade está exatamente nessas diferenças, que devem ser harmônicas, devem ser proporcionais, devem ser hierarquizadas, devem ser complementares. E na medida que as pessoas correspondem à graça de Deus, vai se formando a magnífica imagem de Deus e vai se dando glória a Deus, nosso Senhor. A igualdade não é um padrão de perfeição. A igualdade, pelo contrário, na medida que se introduz o igualitarismo, que se tende a ideia a não reconhecer mais a superioridade uns dos outros, a ideia de Deus vai evanecendo. Há um autor francês, André Froissart, que foi comunista na sua infância. Ele era filho do fundador do Partido Comunista Francês. E ele conta, num dos seus livros, que ele assistiu uma palestra, uma conversa entre Lenin, o russo, que fez a Revolução Russa, e o pai dele, quando ele era menino. E ele ouvia Lenin dizer ao pai dele o seguinte: na França, não persiga a religião, você vai criar mártires. É diferente da Rússia, em que são fatalistas. Mas na França, não persiga. Crie uma sociedade igualitária que a ideia de Deus se evanece. Por isso, exatamente, que esses que, mesmo que introduzam o aborto, o divórcio, etc., eles tanto insistem numa sociedade igualitária. Por quê? Porque eles querem que desapareça completamente da perspectiva dos homens a ideia de Deus. Na medida que acabam as desigualdades, na medida que se acaba o esplendor da vida, na medida que se acaba o belo, a ideia de Deus também se evanece. Por isso as coisas modernas são feias, são igualitárias. Essas casas construídas pelo governo, parece uma grande coisa, minha casa, minha vida, são simplesmente horrorosas. E pior do que isso, forçam as famílias à limitação da natalidade, a ter uma vida toda mais ou menos igual. E o resultado, hoje está provado,
por documentos da polícia, que são maiores antros de tráfico de droga, de corrupção e de crimes. São a maravilha do governo atual, Minha Casa Minha Vida. Poderia ser Minha Casa Minha Tragédia, Meu Inferno. Essa é a realidade que está sendo criada. E assim é no resto do mundo. Eles vão forçando cada vez mais essa igualdade. E assim vai desaparecendo a magnífica sinfonia das igualdades criada por Deus. Porque, na realidade, o que é uma sinfonia? São notas musicais, são harmônicas, proporcionais, hierarquizadas e complementares. Uma sinfonia. Assim, eles vão acabando com a sinfonia de Deus, vão acabando com o reflexo de Deus. E com isso, as pessoas, a ideia de Deus, como se vai permanecendo. É contra isso que nós queremos lutar. É contra isso que Nossa Senhora nos convida a rezar para a dependência e batalhar. Nós somos católicos militantes. Santa Joana d'Arc nos proteja, que nos dê essa fibra de alma para essa grande batalha dos dias atuais. Onde se nega a realizar o nosso Senhor Jesus Cristo, qual é a consequência? Inevitavelmente, nós temos a tirania, a instabilidade das instituições e a mediocridade. Eu lhes pergunto o que nós temos no Brasil hoje em dia. Aparentemente, democracia. Na realidade, tirania, instabilidade e mediocridade. A mais total mediocridade no governo. Resultado, a crise no qual o Brasil está fundado. Isso não é só no Brasil, é no resto do mundo. Por quê? Porque se nega agora o nosso poder na criação. Se nega que nós sejamos filhos de Deus. Se nega que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. E negamos que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, se nega aquilo que eles tanto pregam, que é a liberdade. A santa liberdade dos filhos de Deus. A santa liberdade para toda sorte de bem. Na realidade, havia um chefe de Estado na América Latina que foi morto, e eu considero que foi mártir, Garcia Moreno, do Equador. Ele foi muito católico. Foi um excelente, foi talvez o melhor chefe de Estado que houve nas três Américas. O lema dele era liberdade para tudo e para todos, menos maus e malfeitores. Simples. É o que deve ser. Mas por que se nega a liberdade? Por que eu afirmo que se nega a liberdade? Porque se eu não... A Igreja Católica diz o seguinte: nós, pelo fato de nós sermos filhos de Deus, nós somos livres e inteligentes. E não precisamos de um Estado que esteja nos tutelando continuamente, que nos estejam bitolando continuamente. Pelo contrário, nós vamos ter um Estado que esteja nos estimulando à virtude, nos estimulando a que todos e cada um possam realizar aquele plano magnífico que Deus teve para cada um de nós, para cada homem individualmente, em toda a história da humanidade. Essa é a missão do Estado. A missão do Estado, diz o pastor Plínio Correia de Oliveira, no seu ensaio Revolução e Contra-Revolução, diz muito bem, a missão do Estado qual é? É organizar a vida virtuosa em comum. Essa é a missão fundamental do Estado. Organizar a vida virtuosa em comum em harmonia com a lei de Deus. Essa é a missão do Estado, não mais do que isso. Não precisamos ter um Estado que esteja querendo regulamentar a nossa vida até o mínimo detalhe como nós temos hoje em dia. No Brasil, eu vi uma pesquisa que de 1988 até 2012, 2000, qualquer coisa assim, com mais de 4 milhões de leis. O que é uma camisa de força. Não precisa. Mas, como o Estado baniu a Deus, o Estado quer regulamentar a nossa vida até os mínimos detalhes. É contra isso que nós nos levantamos. Nós queremos um Estado católico. Nós queremos um Estado que respeite a santa liberdade dos filhos de Deus. Nós queremos um Estado que nos estimule a realizar aquele plano maravilhoso que Deus Nosso Senhor teve de toda a eternidade para cada um de nós. Isso exatamente para isso que nós precisamos rezar. E daí, a solução para isso qual é? Nos passos de Maria. Seguirmos a Santíssima Virgem. Seguirmos aquela que é a medianeira de todas as graças. Aquela que nos foi dado por
Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, no momento do seu sacrifício na cruz, quando ele voltou-se para São João e disse: eis a tua mãe. Nesse momento nós recebemos a Santíssima Virgem como mãe. Aquela que é onipotência suplicante, aquela que pode vencer a todas as heresias, aquela que é terrível como um exército de batalha, segundo diz o Evangelho, a Escritura, é a ela que nós vamos recorrer. E para isso que é preciso rezar. A Igreja nos dá o rumo, nos mostra o ideal e nos dá o meio, as graças para isso. Mas para receber as graças é preciso rezar. Há um fenômeno interessante. A nossa alma é o contrário do nosso corpo. O nosso corpo, quando menos nós comemos, menos nós alimentamos nosso corpo, maior é a fome. A alma é o contrário. Quanto menos nós alimentamos a nossa alma com oração, com a vida de piedade, menor é a sede de Deus, a fome de Deus. É preciso rezar. É preciso viver na presença de Deus. É preciso recorrermos continuamente diante de Deus. Porque nós não somos capazes de um ato bom sem a graça de Deus. E essa graça nós obtemos. Uma das grandes coisas que nós católicos temos, superior a todas as outras religiões, que as outras religiões são falsas, só uma religião verdadeira, é que nós sentimos que o céu está ao nosso alcance. Qualquer dificuldade que nós tenhamos, façamos uma jaculatória, rezemos as orações que nos foram ensinadas pelo próprio Deus, Cristo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração mais perfeita. E o que nós rezamos no Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, quer dizer que é a glória de Deus. Venha a nós o vosso reino, que façamos deste mundo uma anticâmara do céu. Aliás, me permita um desabafo: ninguém reza, venha a nós a vossa república. Seria uma blasfêmia. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Respeite-se a lei de Deus aqui na terra, para que continue sendo feita a vontade de Deus no céu também. Nós temos as outras orações, Ave Maria. Nós temos o Santo Rosário, que Nossa Senhora tanto pediu que se rezasse em Fátima, em todas as suas aparições. O Rosário foi uma arma dada por Deus Nosso Senhor a São Domingos no combate às heresias. E com a arma com a qual ela venceria as heresias. E que nós, tantas aparições da Santíssima Virgem, ela insistia no combate às heresias. Ainda há pouco, eu soube uma notícia muito comovente. Na África, a senhora deve ter visto na leitura de jornais, na imprensa, escrita, falada, dos massacres de católicos na Nigéria. Havia um bispo nigeriano, descendente na África, está nos dando uma lição extraordinária, que teve uma aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Santíssima Virgem. E ele se viu segurando uma espada. E Nosso Senhor, nesse momento, ele apareceu e transformou a espada no rosário. Ela disse: essa é a sua arma. Com essa arma, vencerão. Nosso Senhor em Fátima nos disse a mesma coisa. Rezem o rosário. A solução para tudo é o rosário. Não deixem rezar o texto todos os dias. Não deixem, nunca andem desarmados. Eu agradeço a Deus Nosso Senhor, que desde menino, eu me lembro com minha avó, quando eu tinha 7 anos de idade, ela fazia terços para distribuir para os pobres, e ela me ensinou a fazer terços. E desde essa ocasião, eu nunca deixei de andar armado. Aqui está a grande arma, o Santo Rosário da Santíssima Virgem. Portanto, a solução para a crise atual está ao nosso alcance, está nos passos de Maria. Estamos rezando a Santíssima Virgem, intercedendo a ela. Para o quê? Para a realização do reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer deste mundo uma anticâmara do céu. Peçamos a ela essa graça. Essa graça, e para isso nada melhor do que a devoção à Santíssima Virgem, segundo o método São Luís de Montfort. E a consagração à Santíssima Virgem, que
foi lembrado aqui que a dona Rita fez, que tantos nós aqui fizemos, com o João, professor de filosofia aqui presente, que também comentou que fez essa consagração dia 16 de julho, só que alguns anos depois de mim, eu fiz na mesma data, só que eu fiz em 1959, quando tinha 18 anos. Mas essa consagração no qual nós consagramos como escravo de Nossa Senhora. Porque diz São Luís Grande Montfort, o próprio Deus se fez escravo de Maria quando ele encaminhou-se no seio bendito da Santíssima Virgem. Ele nos deu exemplo. Sigamos esse exemplo, façamos nós, vivamos na total dependência, façamos nós essa consagração à Santíssima Virgem, para que nós vivamos exclusivamente, tendo em vista, acima de tudo, claro, dentro das nossas vida normal, mas acima de tudo, tendo a glória de Deus nosso Senhor, a restauração do reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim a humanidade saia dessa crise. A crise é terrível. Mas Nossa Senhora nos anunciou em Fátima que depois de anunciar todas essas tragédias, ela nos disse, mas por fim o Imaculado Coração triunfará. Isso é, ela anunciou aquilo que São Luís Grande Montfort tanto insiste nas suas obras, que é o reino de Deus, o reino de Cristo, por meio da Santíssima Virgem. São Luís Grande Montfort diz textualmente, ele profetiza isso. Ele profetiza o reino de Maria, porque foi por Maria que Jesus quis vir ao mundo. Será por Maria que ele reinará. Ela é a grande e necessária mediadeira junto a Deus Nosso Senhor, enquanto filha bem-amada do Padre Eterno, mãe admirável de Deus Filho e esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ela é o caminho para essa restauração. Estejamos certos que mais cedo ou mais tarde ela vencerá. Que mais cedo ou mais tarde os seus inimigos serão humilhados. Essa é uma ejaculatória muito bonita. Ultimico Santa Romana Ecclesia humilhar digneiras que rogar meus olhos. Dignai-vos, Senhora, fazer com que os inimigos da Santa Igreja sejam humilhados. Nós os pedimos, Senhora, peçamos isso a Nossa Senhora. E com isso, nós podemos ter certeza que um dia, na medida nós somos fiéis, nós vamos ter uma graça suprema. Nós muitas vezes não prestamos muita atenção no que rezamos. Uma oração lindíssima, que é o Salve Rainha. E como é que termina essa oração? E depois destes termos, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó Senhor Virgem Maria. Imagine a maravilha que é isso. Depois desses termos, depois desse vale de lágrimas, se nós formos fiéis, qual o prêmio? Ela mesma, a Rainha do Céu, nos receberá e nos apresentará seu Divino Filho como tendo merecido a glória eterna, a felicidade eterna. Peçamos a ela que nos ajude, peçamos a ela que combatamos, peçamos a Santa Joana d'Arc, que dizia sempre, os homens lutam e Deus dará a vitória. É certo que ela nos dará a vitória, é certo que nós venceremos, desde que nós recorramos a ela. Que a Santíssima Virgem nos proteja, nos abençoe, nos dê coragem para enfrentar o inimigo, certos que nós jogamos com as cartas marcadas, porque está nos planos de Deus, anunciado por tantos grandes santos, que é o reino do Imaculado Coração de Maria, que é a restauração da cristandade, a glorificação da Santa Igreja, depois dessa imensa tragédia que nós estamos assistindo. E nós temos a glória de sermos soldados que vencerão essa batalha. Foi feita referência aqui ao fundador da Ordem do Santo Sepulcro, Godofredo de Bouillon, grande cruzado. A história dele é muito bonita. Ele, quando jovem, participou das tropas infiéis que saquearam a cidade de Roma, saquearam a igreja, destruíram a Roma. Arrependido, alguns anos depois, ele foi a Roma, diante do vigário de Cristo, diante do Santo Padre, e pediu uma penitência. E o Papa lhe deu como penitência, e o Papa lhe respondeu: tu saqueaste a cidade de Cristo. Como penitência, então, tu saqueaste a cidade do vigário de Cristo. Como penitência, conquistarás a cidade de Cristo, conquistarás Jerusalém. E de fato foi ele que construiu Jerusalém na cruzada.
Pensamos também a Godofredo Bulhon, do Alto Céu nos abençoe. Pensamos a todos os santos guerreiros. Pensamos a todos os santos devotos da Santa Virgem que nos ajudem nessa batalha. E com isso, nós agora podemos receber de Dona Rita esse grande meio, que é um livro de orações. É um compêndio das várias orações, para que nós possamos rezar continuamente. Tem oração para o início do dia, oração da manhã, orações das refeições, orações no Ângelus, orações no fim do dia, orações... É um compêndio riquíssimo de orações. Agradecemos a Dona Rita esse trabalho e que a todos, a Santíssima Virgem do Alto do Céu, o pequeno rei de Praga, junto à sua divina mãe, à sua mãe admirável, nos abençoe. A todos, Nossa Senhora da Ajuda.